E aí, doutor, estamos em mais um episódio da nossa primeira temporada do podcast Vilas Dental Clinic. E mais uma vez estamos aqui com os sócios fundadores, idealizadores dessa visão. E no primeiro episódio nós contamos essa história, como surgiu, falamos da filosofia da empresa e estamos agora nesse quarto episódio iremos falar sobre a tecnologia e a inovação, que foi o que trouxe e tem trazido para a clínica muita qualidade e atualização. Então, doutor Emerson, que é, juntamente com o doutor Cláudio, reabilitadores orais, e doutor Paulo, especialista em implante, está conosco mais uma vez para dar sequência para você que nos acompanha, conhecendo aqui não apenas a história que está no primeiro episódio. Se você não assistiu, te convido. Olha, o link está aqui embaixo. Vai conhecer a história da clínica. Agora eles vão falar um pouquinho das suas funções e da inovação da clínica. Olá, Kátia. É um prazer novamente estar aqui com vocês, meus amigos aqui de longas datas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse pilar da Vila Dental, que é a inovação. Então, desde lá do início, esse foi sempre um dos pilares nossos. Inovação, porque tudo muda, tudo progride, tudo cresce. E na odontologia, graças a Deus, não é diferente, né? Então, eu vou elencar aqui, e Cláudio e Paulo podem ficar à vontade para acrescentar, talvez os nossos principais diferenciais, vou tentar colocar em ordem cronológica, a nível de inovação, que a gente disponibiliza para os nossos pacientes, pacientes que buscam assistência em nossa clínica. Eu acredito que o fato de termos todas as especialidades num único local é um grande diferencial, tá? Então, você ter profissionais de todas as especialidades para fazer um planejamento integrado. A gente agrega isso a um centro de imagem muito moderno, onde você tem a disponibilidade de um tomógrafo de alta resolução, que atende às mais diversas demandas dessas especialidades, né? Nós temos uma sala própria, um estúdio fotográfico, onde é feita toda uma documentação fotográfica do paciente, né? Com câmeras também, perdão, de alta resolução. Uma sala de endodontia, onde a gente trabalha com magnificação, com microscopia. Todos os nossos profissionais clínicos atendem também com magnificação com lupa, tá? Além disso, nós dispomos de scanners intraorais, né? Dispomos de laser de alta e de baixa potência e de um arsenal de softwares que nos permitem fazer todo o fluxo digital, bem como um ateliê de prótese com impressoras 3D que possibilitam a materialização desses projetos. E acho que a partir daí cada um pode falar de determinados equipamentos e os pacientes, no caso, você vai fazer essa figura, pode perguntar para que a gente possa ir dizendo cada coisa dessa, o quanto isso impacta tanto na prática do cirurgião dentista, como impacta no resultado final para o cliente. Pois é, doutor Emerson, eu fui uma jovem que usei aparelho nos dentes desde a adolescência. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu fiz todo um gesso de boca, era literalmente um gesso. Me fala sobre essa tecnologia que eu já vivi agora com você, que foi o escaneamento, que eu achei tão fantástico. Além de trazer uma precisão, né, traz uma rapidez no O tratamento. escaneamento oral, ele já é antigo na odontologia, né? O primeiro scanner oral já data aí de aproximadamente uns 30 anos, né? O scanner da Cirona, né? Mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil, não sei se já tem esse tempo todo, mas já tem algum tempo. O que acontece é que houve um boom na tecnologia desse scanner. Então, a Vila Dental, às vezes você paga o preço por ser pioneiro. Primeiro scanner norte-nordeste instalado, eu tenho orgulho mesmo de dizer, foi lá na Vila Dental, né? Foi um scanner Cirona, um A scanner, gente tinha que jogar um pó na boca para poder isso, fazer, que toda uma você técnica para poder precisava você usar um fazer. pó pacificador, porque esse scanner não lê Não superfícies lia. brilhantes. Sim. Então, esse foi o primeiro scanner instalado, funcionando no Norte e Nordeste. Foi a importação dos 40 primeiros scanners da Cirona para o Brasil. Antes disso, se vendia esse scanner no Brasil, mas era por um outro representante que tornava mais caro. Quando a gente teve essa oportunidade de mercado, que a gente sempre estava ali atento, né, olhando, nós botamos esse scanner aqui, Juntamente com a fresadora, né? Com aquela Elab juntamente que com a quando nós fomos fresadora. fazer aquele curso lá na Alemanha, o pessoal fala que lá na Alemanha eles só vendiam apenas uma pequenininha, que aquela ali é Isso. específica para laboratório. Essa empresa, ela não tinha treinamento no Brasil.
O nosso treinamento, inclusive, foi na Alemanha. Fomos eu e Cláudio na Alemanha, passamos uma semana lá na fábrica, tomando esse treinamento. Hoje a gente já mudou, já estamos no terceiro scanner da clínica, com a tecnologia muito mais rápida. Para você ter ideia, que já foi esse que a gente usou aí em você, que é um scanner que está com a gente desde 2018. É um scanner que você consegue fazer o escaneamento do arco em 1 minuto, sem a necessidade do paciente receber a moldeira com material de moldagem, o tempo de espera, ou seja, tornou-se um procedimento muito mais palatável, muito mais confortável para o paciente, com muito mais precisão, menos risco de erro. Porque quando você faz um molde antigo, você tem ali a alteração dimensional do material de moldagem, depois você leva para vazar o gesso, depois você Alteração do monta num gesso. articulador, para depois você encaminhar isso para um laboratório. E aí o técnico vai trabalhar esse modelo, ele pode errar, pode ferir aquele modelo, e aí você perdeu todos os passos. Aí você tem que refazer. Essa moldagem, quando você trabalha com determinados materiais, você pode ter uma precisão que pode vazar outras vezes, mas nunca é a mesma coisa. E você tendo ele digital, não. Perene. É perene. Então você não tem alteração dimensional. Então hoje nós observamos que os trabalhos, eles vêm muito mais bem adaptados do que o que era quando nós moldávamos convencionalmente. Fora que o digital, quando você importa ou você volta à clínica com outro problema, qualquer que seja, você importa esse arquivo, faz um escaneamento apenas no local, se for o caso, e pode partir para fazer E outra outro tipo de coisa, trabalho. e outra coisa, Em alguns casos precisa refazer tudo, mas em muitos casos você faz uma coisa muito mais curta. Aí uma coisa interessante, você tem um registro da arcada do paciente. Vamos dizer que ele tem um acidente e quebra o cílio central. Você tem uma cópia desse central, se você tem esse arquivo Isso já digitalizado, aconteceu comigo. então você tem a cópia desse dente, então você tem a capacidade de ter uma fidelidade maior na Maior. reprodução. Eu tive, De anatomia, textura, né? eu tive um paciente mesmo que acidentou o incisivo central. Nós tínhamos um escaneamento dele que ele ia fazer tratamento ortodôntico. Eu mandei imprimir esse modelo em nosso laboratório, ou seja, nós transformamos esse arquivo que era virtual num arquivo físico, materializamos essa peça. Eu construí um guia do tamanho do dente dele original e usei isso como referência para executar a restauração final. Isso desse tudo caso. dentro da sua própria estrutura, doutor Emerson? Isso tudo dentro da nossa própria estrutura. Ou seja, você está trazendo aqui neste episódio a confirmação da sua filosofia no primeiro episódio, que seu comprometimento vai ser sempre com a tecnologia e com a inovação. Como eu quero aqui ressaltar a fala do Cláudio, que pode compartilhar um pouquinho como foi essa experiência e essa visão de sair do Brasil e para a Alemanha, se atualizar. Aqui não foi isso mesmo? Como foi? Porque o doutor Emerson comentou aqui que ele tem a honra, né, de prazer e de ser que foi pioneiro trazendo o primeiro scanner digital, né? Scanner já é digital, entendam, para a Bahia? Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. E aí, como foi essa experiência de ir? Como foi essa motivação? Conta um pouquinho aí, porque foi. isso traz para mim, para você, ouvinte, assim, a credibilidade. É uma clínica que está sempre se atualizando. E não é se atualizando aqui apenas nos conceitos brasileiros, não. Visão ampla. Você quando sai assim, você não tem apenas a visão, né, do seu foco inicial, que é o aprendizado do equipamento. Envolve muitas outras coisas também, né? Nós tivemos contato com a empresa na época, com toda a parte de gestão da Cirona, o trato com o funcionário, a cultura, né? Então, aprendi muitas coisas. Então, hoje é uma coisa que eu fiquei impressionado quando as pessoas, elas, para nós que éramos alunos visitantes, tinha lá o coffee break que a gente se servia, mas o funcionário que chegava na empresa pegava, depositava o dinheiro lá, né? E ia se servia. A pessoa que hoje você passa que fala na questão do estacionamento, o cara chegou mais cedo, estacionar na frente, estacionar mais atrás para poder dar condição de quem estivesse atrasado chegar. Então, tudo é uma filosofia que você aprende, que leva para a sua empresa também, no cuidado do outro e ter o cuidado. Isso é aquela questão da ideia inicial de ter o cuidado com o outro, né? Perfeito. Então, eu acho que isso tudo, a clínica teve um grande ganho, né? Não só com o investimento tecnológico, que é aquela questão do que falou no outro episódio, comece pequeno, pense Pense grande, e cresça cresça rápido. rápido, né? Então, a gente está sempre antenado nisso aí, dando foco no que está de tecnologia, o que tem de inovação,
com as impressoras 3D, hoje agora com as impressoras 3D, melhorando a qualidade dos materiais. Então, tem muito que vir por aí. E está tendo muita coisa está surgindo na odontologia. Estamos tendo o tempo todo antenado nisso aí, né? Então, você não pode ficar... Principalmente, desculpa interromper, foco no que vai repercutir na vida do cliente. Então, voltando ao escaneamento, você tem um scanner, hoje muita gente tem scanner, ótimo, maravilha, mas o scanner ele tem que estar à mão. O scanner ele tem que estar pronto para uso. Então, hoje, muitas vezes, na primeira consulta, eu já faço um escaneamento do paciente, porque eu já fico com um registro tridimensional desse paciente. Eu já posso materializar isso em um modelo, já posso fazer um estudo do caso de uma forma muito mais assertiva, muito mais aprofundada, já posso mostrar isso para um colega da implantodontia, né? Então, você usa, quando você casa, por exemplo, esse scanner com uma tomografia 3D, aí Paulo pode Isso. falar melhor do que eu, para fazer os planejamentos de implante, né, Paulinho? Com Mas certeza. antes de você falar do scanner, complementa para a gente como é implante, o que é implante, qual a necessidade, aí você já Bom, entra aí eu já ia falar Já? um pouquinho da questão da evolução da tecnologia da gente, né? Lá atrás, uma das primeiras coisas que a gente pensou, que Emerson já teve centro de radiodiagnóstico e tal, foi botar a radiologia dentro da clínica. Então, a radiologia começou com um panorâmico que é um panorâmico analógico, tinha que revelar filme, a gente tinha uma reveladora, uma secadora, e a gente passou para o digital também. Em 2010. Em 2010, E a gente também já evoluiu muito também na fotografia. Quando muita gente só fazia fotografia analógica revelada, a gente já fazia digital, impressa em uma página só. Isso pensando na inovação, mas sem ter o instrumento necessário para isso, porque a gente fazia isso com câmeras não tão avançadas, mas a gente ficou testando, queria fazer, até que a gente Entendi. conseguiu a iluminação necessária para fazer uma foto Perfeito. de boa qualidade Copics. e começamos Para a imprimir, certo? Então, a filosofia vem daí já, tá? Aí partindo, eles falaram da parte de scanner, do primeiro scanner, nós já trabalhávamos com implantes desde 2002 na clínica. E se não me engano, 2013 para 2000, ou antes, eu não lembro vagamente a data, mas a gente trabalhava com implantes, eram implantes americanos, que era o implante Triai. ouro, né, que era o Triai, e a gente foi procurado por uma representante da Straumann, que é a maior empresa de implante do mundo. E a Straumann me levou para a Suíça para conhecer toda a tecnologia, e passei 4 dias lá e terminamos fazendo uma parceria que está até hoje, Foi em né? 2009, velho. Foi em 2009, né? 2009. Então, e que essa parceria está até hoje. Grande diferencial, a gente consegue às vezes a agregação de um implante em 30 dias, 21 dias às vezes. Tem pacientes que estão para viajar, a gente consegue operar e consegue entregar um dente em 30 dias. Ao passo que os demais, você leva às vezes 60, 90 dias. Mais uma Vai entregar. pergunta, doutor Paulo. Quando o senhor está falando aí de prazo, eu entendi que é algo técnico, mas tem alguns casos que vai depender também das condições físicas do paciente, porque esse Sim, prazo está claro, condicionado. Uma coisa é a tecnologia de vocês, cada vez claro. mais rápido, pronto Sim, para fazer o implante. sim. E quem já precisou de implante sabe como é o processo, né? Você É claro que cada paciente é um indivíduo. A gente tem que fazer, não é a execução pura e simplesmente da técnica. Sim. A gente tem que ver quais as condições de saúde, né? A parte sistêmica toda. Tem pacientes que são fumantes crônicos, pacientes que são diabéticos, que o tempo de espera, mesmo com implante trauma, às vezes tende a ser um pouco maior. Entendeu? A gente faz o Sim. acompanhamento por termos tomógrafo na clínica já, então a gente faz um acompanhamento por nossa conta, a gente faz às vezes uma tomografia de controle
para ver se o implante já está osso-integrado, para a gente poder fazer a reabertura. Pronto. Por que que eu estou comentando isso? Porque quando você falou de prazo, e quem está nos ouvindo aí vai pensar, vou fazer um implante em 20 dias, 30 dias. Não. Não. Isso, cada ser indivíduo é Isso. sistêmico, ele tem as condições. Então, tem aquele Sim. paciente que vai precisar, às vezes, até de implantação óssea. Então, leva mais Sim, tempo. mais tempo ainda. Só para Então, dar um. nós estamos aqui destacando a tecnologia, a inovação que a clínica está cada vez mais se atualizando com equipamentos de última geração, Isso. mas lembre sempre, você é você na sua Exatamente. individualidade. A sua individualidade sistêmica vai casar com a tecnologia e a competência dos nossos aqui doutores. Exatamente. Claro. Cada paciente é um, como você colocou, e Exatamente. cada sítio E cada sítio. tem a Cada sua- local tem- cada local onde onde a vai gente vai- receber esse Isso. implante. O implante ele é um procedimento que ele é feito sempre de 2 etapas e precisa de 2 profissionais. Ou de 3 seria o caso do ósseo? Um implantodontista, que vai realizar a etapa cirúrgica, e um protesista ou reabilitador oral, que vai colocar o dente efetivamente. Então, eu acho lindo o implante casado com a prótese, porque a beleza está no planejamento. E essas ferramentas, essa tecnologia que a gente já tem Isso. dentro da clínica, você agiliza o planejamento, Perfeito. torna esse procedimento mais previsível e, a depender do sítio e das condições sistêmicas do paciente, isso pode ser feito em um tempo menor. Isso. Então, quando você pega um scanner intraoral de um paciente, casa com a tomografia, e aí você tem um software, nós temos esse software que já casa isso automaticamente, e você coloca esse dente virtualmente e determina a posição tridimensional ideal implante. desse implante, constrói um guia para isso aí, vai para a cirurgia com um guia, a margem de erro é muito menor, Isso. a morbidade diminui porque você precisa fazer incisões menores. Hoje, a gente leva a odontologia aqui muito a sério. Então, jamais vamos fazer nenhum tipo de propaganda enganosa, tipo implantes sem cortes. Isso. Isso não existe. Perfeito. Não Bem existe colocado. você colocar um parafuso de titânio dentro do osso de um paciente Sem cortar. sem cortar. Você pode até cortar e fechar. Minimamente. Você vai cortar minimamente. Pode cortar menos, Isso. mas vai cortar. Implante sem corte, sinceramente, é uma coisa que não deveria ser coibida de ser propalada, porque não é adequado. Mas o que a gente quer mostrar hoje é como isso impacta no procedimento e na qualidade, no pós-operatório desse paciente e principalmente no resultado final, né? Porque ninguém, em sã consciência, quer um parafuso no osso. Você quer um dente funcional, estético, proporcional, no lugar certo. Então, quando você gasta esse tempo em planejamento através de software, associando a escaneamentos, casado à tomografia, você vai ganhar isso lá na frente, né? E quando o doutor Emerson trouxe aí a questão do tridimensional, eu estou aqui me colocando e me lembrando das vezes que eu fui paciente sentada na cadeira dele e ele tem na frente da cadeira 2 televisões. E à medida que ele foi fazendo o scanner, eu fui acompanhando. E eu sou curiosa, porque eu sofri com dente, conta a minha mãe, desde a época que eu tinha dente de leite. E aí, quando ele começou a fazer, depois eu fui para o doutor Paulo tendo que fazer um implante, que eu fui acompanhando essas dimensões de parafuso e tudo, e eles tiveram comigo algo que eu, particularmente como pessoa, gosto. Eles fazem os seus procedimentos explicando. Eu gosto de ouvir, eu gosto de saber o que está sendo feito na minha boca, e isso me conectou mais ainda com eles, me deu credibilidade para que eu estivesse desenvolvendo meus últimos tratamentos, minhas... como é que eu posso Você fez dizer? uma reabilitação. Eu fiz a reabilitação toda, mas antes da reabilitação, que essa foi a final agora, que eu estou com um sorriso melhor, mas eu tive que passar por doutor Paulo Sim. quando o dente quebrou, né? Tive que passar Sim. pela cirurgia, que eu falei no primeiro episódio, que quando eu saí da cirurgia, estava ali um sorvetinho me esperando. A Sim. diferença do acolhimento do humanizado com a tecnologia, né? Com a capacidade. Então, você que talvez seja como eu, gosta de acompanhar, então você tem uma clínica tecnológica, não só interna nos seus laboratórios, mas para nós pacientes, está acompanhando. Eu acho que a tecnologia, sobre todos os aspectos, ela vem Mais segurança, né, mais também. segurança, Sim, A mais palavra é previsibilidade, Perfeito. mais velocidade, mais precisão.
né? Então eu acho que... Por que que a gente investe tanto? É quase uma fixação. Os caras perguntam, vocês ficam inventando coisa o tempo todo. Não é. Você tem que, se você tem esse compromisso que a gente colocou lá no nosso primeiro programa com excelência, você tem que estar buscando se atualizar. Eu digo sempre, não interessa se eu faço, já funciona. Mas se tem alguma coisa que vai funcionar melhor, mais Eu rápido, quero. mais preciso e mais confortável, vai melhorar a minha vida enquanto cirurgião dentista e principalmente a vida do meu paciente no seu pós-operatório ou no transoperatório, transformar mais confortável, eu acho que é nosso dever, enquanto cirurgião dentista, proporcionar isso aos nossos clientes. Mas é um dever, doutor Emerson, me permita aí agora e me entenda, você que está me ouvindo, eu estou aqui do outro lado, não apenas como mediadora, mas como cliente. É um dever que vocês assumiram isso quando vocês fundaram a clínica. Vocês trouxeram isso como embasamento mesmo de filósofo de vocês, que é o quê? O comprometimento com o bem-estar de vocês, da clínica e do paciente. Porque, doutor Emerson, venhamos ser verdadeiros, não é todo profissional em todas as áreas que estão sempre se atualizando. Não é toda a clínica que está sempre se atualizando com a tecnologia de última geração. Então, eu quero fazer jus a esse conhecimento dedicado, aplicado e trazido desde o início, há 23 anos atrás, o comprometimento da clínica com a excelência na humanização e na tecnologia. Não, Kátia, isso você tem que, é o que eu falo, a excelência sempre está nos detalhes. Em 2010, eu e Cláudio descobrimos uma lupa dinamarquesa e nós testamos várias lupas, não foi, Cláudio? E essa eu achei Vários que foi a melhor. stands. Vários Vários stands. stands. E eu achei essa lupa sensacional, pela precisão, pela profundidade de campo que ela dá, ou seja, quanto você consegue visualizar, Movimentar, você não fica pela engessado. ergonomia e pela magnificação. Quando você quer usar uma lupa, você trabalha num campo operatório muito restrito. E aí nós adquirimos essa lupa. Depois de usar alguns anos, chamei Paulo, chamei Priscila, chamei Ana Ana Carla. Carla, chamei todos os dentistas da clínica, disse, pessoal, a gente precisa trabalhar com magnificação. O campo operatório, e isso é uma coisa que não aparece para o cliente, mas eu lhe digo, é um divisor de águas no seu trabalho. Porque você enxerga. Pronto. Perfeito. Você enxerga. Você pode estar com o melhor óculos, com o exame mais atualizado. Você pensa que enxerga, mas você não enxerga os detalhes. Quando você magnifica, você aumenta, você enxerga. Né? Você consegue ver, diagnosticar até trincas em dentes, Dentes. né? Que hoje é um grande mal, que com essa vida louca nossa, essa questão do apertamento dentário, que ocorre, então, os casos de trincas, de fraturas, até de perda de dentes. Essa Dentes semana, rígidos, essa semana dentes passada sem teve uma restauração sequer. Então, então você O consegue chamado visualizar, você bruxismo. consegue Isso. o bruxismo cêntrico, né? Que é o apertar. É um assunto interessante. Fale um pouquinho mais. Inclusive, eu estava recentemente com uma amiga e ela compartilhando comigo isso, que a placa dela quebrou e com isso ela estava atacando uma enxaqueca há 15 dias por conta do bruxismo e que ela não pode ficar mesmo sem a placa. Fala um pouquinho aí, que eu não sei se você sabe que você faz isso até inconsciente. Talvez você esteja passando por algumas dores, aí vocês podem completar aí o conhecimento. Dores de ouvido, é dor de ouvido? Não, é dor da musculatura, da articulação. temporomandibular, Fala para nós aí como é bruxismo, até mesmo a despertar aquele ouvinte que não sabe que a sua dor pode ser oriunda de dente e não do que ele está pensando. Vou linkar o bruxismo e vou linkar com a tecnologia, Com que é o scanner. tema, que é o tema do nosso podcast de hoje. Vai chamar de live, ó. Então, o bruxismo é o ato de você apertar Evoluímos. os dentes, né? Apertar os dentes. E isso é uma repercussão psicossomática. Nós, dentistas, a gente trata a ponta do problema, porque o problema é relacionado à ansiedade, que é a verdadeira pandemia do mundo atual. Tá? Então, a gente está tratando uma repercussão odontológica do problema. Óbvio que a gente não tem informação para tratar as questões de ansiedade do paciente, mas somos profissionais que temos que ter o protagonismo no diagnóstico dessas lesões, porque isso leva a lesões dentárias, né? Lesões dentárias não cariosas, né? Lesões por desgaste, lesões por abfração, por erosão, pacientes que fazem refluxo. Você não vai tratar esse problema. Sensibilidade dentária. Sensibilidade dentária, É um mas sinal. você tem que ser protagonista no diagnóstico, no encaminhamento para o gastro, no encaminhamento para os outros, para o psicólogo, para o psiquiatra, porque realmente é uma patologia multidisciplinar.
Então, e não adianta você, como dentista, achar que você vai resolver esse Resolver problema tudo sozinho, porque você não Muito vai. bem. Então, a placa, ela é um dispositivo De que você proteção, de né? proteção, um Isso. dispositivo de relaxamento muscular. Existe muita tecnologia associada à placa, mas muitas vezes se faz necessário fazer uma reabilitação prévia para recompor a forma, tamanho e posição desses dentes e arranjo para devolver uma função adequada e colocar a placa posteriormente, a depender do caso. Em outros casos mais agudos, você já precisa entrar com a placa. E a placa, as placas hoje, para voltar para a inovação, quando você faz essa placa no modo digital, virtual, A através do precisão, ela escaneamento e através de uma fresagem ou impressão dessa placa, o que é que você faz? Você produz ela no computador e depois você imprime ou fresa. Primeiro, você entrega mais rápido. Se você chegar de manhã com um problema e te der uma placa impressa, eu posso entregar ela de tarde, se tiver um caso muito agudo. Se não, eu posso mandar fresar essa placa em um laboratório, que vai vir com um material mais resistente e super preciso, né? Então você hoje consegue ganhar em tempo e em qualidade, Perfeito. dentro da nossa filosofia de trabalho, tá? Isso amparado pela tecnologia. Mas o bruxismo é a verdadeira ansiedade, no caso, é a verdadeira pandemia dos tempos modernos, e nós, E que profissionais desencadeia dentistas, no bruxismo. estamos dentro desse tratamento desses indivíduos. Agora, não vamos resolver todos os problemas, porque o dentista não vai estar ao lado do paciente e a placa só vai funcionar Seja quando usado. estiver em boca. Tem boca. E quem aperta, aperta dormindo e aperta e aperta acordado. acordado. Então, Acordado também? aperta acordado. Tá acordado. Então, Alguns casos, né, que você vê, por exemplo, é, muitos pacientes acham que o normal é estar com o dente ocluído o tempo todo, quer dizer, Tocando. o dente tocando o tempo todo. Então, só em você alertá-lo quanto a isso, você já tem uma melhora na sintomatologia. O que é que acontece? Os dentes eles foram concebidos para não para se tocarem tocarem. apenas durante a mastigação. Se você pode Exercer ter, a função você pode ter o deles. problema oclusal que for, se você não faz apertamento, você não vai ter sintomatologia. É aquele Você não é ansioso, você não vai ter você não vai ter sintomatologia. sintomatologia nenhuma. E o cérebro tem uma capacidade adaptativa muito grande. A nossa mandíbula, ela muda Ela é móvel. tridimensionalmente para se adaptar. Quem nunca fez uma restauração, ficou alto, o dentista chegou e disse, um dia você mais à frente você vai acostumar. Não é acostumar. Se É uma readaptou. readaptou. Então a mandíbula mudou de Perfeito. posição, você vai gerar outros problemas musculares, Outras neuromusculares, descoordenações. articulares, que podem no final, lá na frente, ter manifestação. O paciente diz assim, mas eu não sentia nada, comecei a sentir agora. Eu dou um exemplo muito simples. Eu estou com um pouco de água aqui, põe uma gota d'água aqui, não vai fazer diferença. Mas a partir do momento que o copo está para transbordar, qualquer gotinha que você coloca, ele vai transbordar. Então chegou naquele momento que o organismo não aceita mais aquilo ali. Sim. E aí ele precisa do tratamento. E aí eu vou falar, eu como paciente, doutor Cláudio aí também trabalho na reabilitação oral juntamente com o doutor Emerson, mas eu fui paciente tratamento de doutor Emerson. E quando eu já tinha feito meus dentes superiores, as facetas, alinhamento de mastigação e tal, eu precisava fazer do inferior. Aí eu olhava muito o lado estético, né? Vamos falar aqui nós, né? Principalmente como eu digo as mulheres. Mas o doutor Emerson, altamente profissional, dizia, Kátia, o estético é lucro. Eu quero tratar em você o funcional. Eu quero que a sua mandíbula, a sua mastigação esteja mais alinhada, porque com a tendência da idade avançada, você vai perdendo isso aqui. E aí eu vivi isso, Cláudio, que você trouxe aí. Na nossa mudança dos dentes inferiores para casar com o superior, eu voltei para ele, doutor Emerson, tá alto, tá isso. Não estou me adaptando. Ele fez, Kátia, aí ele deu uma aula vou deixar ele falar um pouquinho do cérebro, e eu que estudo o cérebro, né, como essa parte da psicossocial, ele disse para mim, precisa dar o tempo para o cérebro fazer o novo caminho, e isso aí eu falo muito nas minhas palestras, que é o quê? De adaptação. Eu tinha um comportamento cerebral, eu tinha um padrão mental, preciso fazer um novo caminho, isso leva um tempo. Então, falando aí de reabilitação oral, eu quero que você entenda, paciente, que às vezes você está olhando só a estética, mas acima da estética você tem que pensar na sua saúde bucal, sua saúde de mastigação, que influencia em várias outras coisas. Eu vou falar um pouquinho, porque a gente está fugindo do tema, mas É? vou voltar. Tá? Vou falar para deixar o link para a gente voltar para a inovação, Pra porque inovação. tem outras coisas na clínica que são diferenciais importantes, que eu acho importante. Mas o que eu digo é o seguinte, a todos os meus pacientes, um sorriso bonito é um sorriso onde você tem dentes
no tamanho certo, na forma correta, no lugar certo. Perfeito. A quarta dimensão é a cor, que aí eu deixo o paciente escolher a cor que ele quiser, certo? E os aspectos faciais têm que ser levados em consideração. Em pacientes bruxômanos que desgastaram, normalmente você vai ter perda de tamanho dentário, perda de forma de dente. E, em alguns casos, perda dessa dimensão vertical inferior. E, em outros casos, o paciente desgasta, mas não perde a dimensão, porque é algo que a gente chama de extrusão compensatória. Mas não vou entrar nesses aspectos técnicos. Quando você vai reabilitar um paciente e reposiciona a mandíbula, né, numa posição neuromuscular de conforto, com os côndilos articulares encaixados Perfeito. dentro da cavidade e dá essa parada, esse stopper dos dentes posteriores e determina o tamanho certinho do dente inferior e, em alguns casos, reposiciona a dimensão inferior, você vai dar um conforto a esse paciente. Sempre vai dar um conforto a esse paciente. No início, você pode estranhar alguma coisa, normalmente nas fases de provisórios. Por quê? Porque imagine a quantidade de receptores nervosos e ou proprioceptores que a gente tem na boca. Tem os proprioceptores dos dentes, que é o que dá a sensação de pedra no feijão, percepção da textura da carne. Os receptores do palato, que estão ali no palato duro, que você percebe a textura do alimento. Receptores na bochecha, da língua, do lábio, musculatura perioral. Então é muita coisa que você mexe de uma forma muito rápida. Então o cérebro precisa de um tempo para que você reorganize toda essa nova propriocepção. Mas se você, enquanto profissional, acertou essa dimensão, baseado normalmente em várias técnicas antropométricas e de reposicionamento mandibular, normalmente o paciente vai relatar ao final conforto, vai tender a ter uma oclusão mais fisiológica. Mas se ele for bruxômano quanto mais, ele vai ainda continuar precisando do uso da placa e vai, como o Cláudio bem colocou, vai precisar ser reeducado, né? Porque dente não é para estar encostando o dia todo. Porque esse espaço é o espaço reservado para quê? Para fala, que é o espaço funcional livre. Ninguém fala com os dentes Perfeito. cerrados, né? Então, só para não deixar a Sim. pergunta sem E onde entra a resposta. tecnologia, Não, onde entra a isso. tecnologia, com o scanner você consegue mapear. Então, se você tem um histórico de escaneamento do paciente, você tem como você mapear esses desgastes, Mapear. mapear esses desgastes, né? O local Então, onde o toca local mais, onde o toca scanner mais. informa. Perfeito. Então, você consegue fazer todo esse Que é mapeamento um usando outro tecnologia. acompanhamento importantíssimo que a tecnologia lhe dá. Essa preservação. A gente pensa muito no escaneamento, na precisão da peça, mas eu acho que essa preservação, esse acompanhamento, eu acho sensacional com o escaneamento, porque ele vai lhe dar ali praticamente instantâneo. E aí o Certo. paciente, Né? E o ele que não vai tem, acontecendo e ao quando longo você dos anos. conversa com o paciente, ele não tem a noção do que você está falando. Quando você mostra a visão 3D da sua arcada e você mostra a fotografia, Casa isso com a isso foto. casa, então ele consegue se enxergar e consegue ver Enxergar É o fantástico. problema o que ele tem. problema que ele tem. É fantástico. Então você dá uma dimensão bem maior, né, quando você usa desses artifícios. Certo. E doutor Paulo? Doutor Paulo Nesse Ney caso- Lacerda, conta para nós aí como estão as últimas tecnologias e inovações aí. A gente linkando, né, com o bruxismo, o apertamento, isso causa muitas fraturas, né? A gente trata muita fratura dentária. E quanto à inovação, tecnologia, hoje em dia, com o casamento da tomografia junto com o escaneamento, a gente consegue determinar de imediato não só a instalação de um implante na mesma hora, como até a confecção de uma coroa provisória na mesma hora. Então, em muitos casos, com técnicas cirúrgicas mais avançadas, a gente consegue deixar o paciente, por exemplo, que perde o incisivo central, ele sair com um dente no mesmo ato cirúrgico. Tá? Isso é um ganho. Isso é perfeito. Você consegue E com a linkar, cópia né? até do dente anterior dele. Se ele tinha esse escaneamento, a gente ainda tem essa cópia, então a parte, inclusive, de forma estética e tal, a gente consegue também devolver isso. Hoje você já tem tecnologia, né, para poder. Você tem o escaneamento do dente, você tem tecnologia para você planejar tudo Isso. e você já ir com o dente pronto Exatamente. para a cirurgia. Então você faz a remoção do resto radicular, da fratura, e Isso. você já vai com o implante e já vai com o dente pronto. Isso. E enxerto mapeado. E enxerto através da mapeado. tomografia. Então você consegue, que você vê na tomografia,
né? Aonde você vai precisar colocar, você vai ter o posicionamento ideal do implante e como vai sair esse parafuso de acesso ao implante para lhe dar a questão da estética, da função, para que esse parafuso também não atrapalhe a função do dente, né? Então Isso. você consegue mapear tudo isso aí e já ir para a cirurgia com tudo pronto. Perfeito. E pulando um pouquinho, na hora que você vai para a cirurgia, nós temos aí outras tecnologias agregadas. Uma delas é o laser de alta potência. O É o Light laser Touch. de, que é o Light Touch. Que nós, em 2017, nós fomos para a Alemanha, para o IDS, que é a maior feira de Lá em Colônia, né? tecnologia, em Colônia, na Alemanha, a maior feira de tecnologia na área odontológica do mundo. São 11 pavilhões. Pra você ter uma ideia, nós achamos uma câmera para 11 fotografia pavilhões. 11 pavilhões. uma câmera. Centro- Você não consegue andar ele todo. A gente achou uma câmera para fazer foto de modelo, só que o stand já tinha vendido todas e ele ia vender no dia seguinte. Veio trazer mais uma ou E duas. mais 20 câmeras. Ele não conseguiu a achar. gente não achou o stand, Verdade. É mesmo. entendeu? E, Tão grande. Né? e lá a gente viu o lançamento, a gente viu esse. Foi um ano do lançamento do Light Touch. Foi lá, foi. esse ano. a gente viu o Encontramos dois lançamento pesquisadores desse- brasileiros, né, que eles estavam tentando trazer Isso. para o Brasil. E a gente tentou trazer esse laser para cá, mas a importação ainda não existia empresa para importação. E em 2019 eles abriram e a gente adquiriu em 21. 2021. Como é esses dados cronológicos? Você esteve na Alemanha quando? 2017. A 2017. gente já conhecia. já. Conheceram, mas não tinham como trazer para o Não tinha Brasil. como Não trazer. existia Não representação aqui no Brasil. Não existia. Não existia representação e Não ele falou, não existia. existia transportadora que trouxesse. Por mais que vocês Não. tivessem crédito, Não tinha importação. Não ainda. tinha A gente importação. precisava fazer importação direta. Eles diziam exatamente isso, que é inviável a venda de Isso. equipamento aqui para o Brasil. pronto. Eles não tinham como dar suporte. Aí veio a pandemia. Isso. Aí chegou aqui, acho que no final de 19, aí 2020 já foi a pandemia, né? É. E aí a gente perdeu o time. Quando eu descobri, já estava aqui no Brasil, já foi no início de 21. Logo quando eu saí do hospital, eu disse, rapaz, o laser está aqui. Aí nós fomos atrás e adquirimos Rapaz, em na 2021. pandemia ninguém perdeu time nenhum. A gente viveu para sobreviver. Pois É é. verdade. Então é um Se laser você que o diga, né? É um laser que tem multifuncionalidade, né? Não só cirúrgico, como faz dessensibilização de raízes, como faz Remoção de facetas. Remoção de facetas de facetas. forma rápida, né? forma Coroas rápida. também, que desprovidas de metal, você consegue remover de forma rápida. E uma coisa interessante, quando você faz preparos, né, em dentes vivos, você fazer a aplicação do laser para dessensibilização lhe dá um conforto muito grande. Até quando você vai fazer, porque se o dente está vivo, está com sensibilidade, o paciente precisa estar anestesiado, estar manipulando, ele perde um pouco essa propriocepção, essa sensibilidade dos toques, né? Então, se você usa esse artifício, usa essa tecnologia, então você vai dar um conforto maior ao paciente. multi-aplicação, É muita né? aplicação. Você para Cirurgias, tratamentos algumas de cirurgias gengivais, gengivais. até sem anestesia. Mas me conte, Cicatrização é mais rápida. muito mais rápida, Con- você tem um controle maior, né, pós-operatório, porque você tem uma ação antimicrobiana, bactericida desse laser, região. então, da região. Então, e a boca é um meio inóspito, é um meio que está cheio de bactérias. Contaminada em si. e se tratando de paciente, qual o paciente é indicado e quais não são indicados para fazer implante, doutor Paulo? Ou não tem isso? Por exemplo, no primeiro episódio nosso, comentaram sobre a odontologia de 20 anos atrás, foi fala Sim, sua, sim. era uma. 20 anos, o avanço foi imenso. Sim. Então, aquelas pessoas mais maduras, para não dizer os 50, os 60, 70, como é que trata implantes, pessoas que tiveram falta de dente, como é que trata a reabilitação oral nessa Basicamente, parte assim, aí? Depende do paciente. só da depende abordagem. mais do paciente. Qualquer idade hoje, qualquer... Fala aí pra nós. Recentemente, eu e Emerson fizemos um caso de 2 implantes e uma prótese removível numa paciente de 100 anos. Como é? 100 anos. Me pegaram aqui de surpresa. Foi mesmo, terminei- Tem uns 100 15 anos. dias que a gente terminou. É o seguinte, essa senhora nunca tinha A usado. esperança para todos nós. Ela nunca tinha usado prótese total. Senhora com 100 anos, mas infelizmente teve a perda desses dentes por doença periodontal, que vai ser já deve ter sido abordado em outro episódio aqui. E tinha que tirar os dentes.
e Já ela ia não fazer queria ficar sem dente. Já ia Ela fazer não um ato aceitava ficar sem Que dente. senhorinha, que eu quero chegar E a lá nessa filha, e a vaidade. filha, não é vaidade, ela queria É. mastigar. Necessidade, é verdade. Não é Desculpa. vaidade. Desculpa, Ela queria desculpa. mastigar mesmo. É. Perfeito. E aí a filha entendeu isso como uma necessidade da mãe. Eu achei Necessidade bonito. funcional acima da Eu estética, achei que eu bonito. comentei. Exatamente. O risco cirúrgico era rígido, assim, não tinha, obviamente, você tem que tomar cuidado com a questão da idade, né? Paciente menos responsivo, idoso. Mas Mas praticamente já não tomava teria que tirar, medicação ela não tomava medicação nenhuma. nenhuma. Já teria que tirar os Nem de dentes. pressão. Nada, Não, nada. 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 Já teria que tirar os dentes, fazer a cirurgia para remover 6 dentes anteriores. É. Nesse mesmo ato que ela tirou os dentes, Paulinho instalou 2 implantes, somente. Aquilo que nós falamos da tecnologia da clínica, que faz no É. mesmo dia, na no mesma mesmo hora. ato. No E a mesmo ato. gente entendeu que para ela, por conta da idade, uma prótese removível seria melhor por conta da destreza manual para poder limpar essa prótese. Então a gente fez uma prótese que a gente usa uma tecnologia que a gente chama de overdenture, onde você coloca como se fosse 2 bolinhas na saída Macho dos e implantes, fêmea. macho e fêmea, e a prótese vem em encaixa, aí a prótese fica mais firmezinha, porque pela idade ela já não tinha mais muito osso. Então se a gente não colocasse esses dentes, essa prótese não ia segurar na boca. Ela não ia ter qualidade de E mastigação. ela tá mordendo feliz da vida, viu? Tá ótima. Pronto. Estamos aqui caminhando. Então, só isso corroborando, só depende mais da questão. É claro, a gente tem que fazer um planejamento, ver Sim. topografia óssea, Sim. perto de inervação e tal, Aí mas entra toda a deve- tecnologia para poder fazer tem que esse usar mapeamento. tudo isso. Mas o ponto crucial de poder fazer ou não fazer é a saúde do paciente. Pronto. E Não a adianta família você também. ter o trabalho mais tecnológico, mais embasado, se o paciente não tem condição de mantê-lo. Isso. Então, E de não adianta, fazê-lo, não né? adianta você Isso. querer fazer aquela prótese mais bonita, mais que se afixa com implantes, se não, o paciente não tem condição de higienizar. Aquele trabalho vai tender a Isso. falhar. Pronto. Então, precisa, o ponto inicial é aquela questão da coordenação do paciente. Então, para cada faixa, você tem aquele trabalho que seria o ideal. É. Perfeito. Olha, estamos aqui nos últimos minutinhos desse episódio, mas eu queria ressaltar mais um pouquinho sobre isso, que foi a pergunta quando eu falei quem pode fazer, quem não pode. Você trouxe aí algo interessante que o Dr. Emerson complementou. Sobre a questão dos implantes, e ele comentou sobre a prótese única. Eu tenho dentro de casa uma mãe de 85 anos, ao qual o Dr. Emerson já fez um trabalho de ajuste nela, na prótese dela. É prótese antiga, vamos chamar, Sim. 10 anos. Então, fala para nós aí quais são os tipos de viabilidade de trabalho, incluindo a prótese, incluindo o implante, para que nosso ouvinte esteja aí um pouquinho mais atenado, porque é dia a dia de vocês. Mas aqui do outro lado, às vezes a gente precisa ter um pouco mais desse conhecimento. Olha só, não há uma contraindicação absoluta, né? É. É o que o Claudio falou, para cada paciente a gente vai ter o melhor design dessa prótese, né? Então a gente tem que avaliar o perfil do paciente, o perfil socioeconômico, o perfil físico, destreza manual, se tem condição de limpar sozinho essa prótese, se não tem. Então muitas vezes o conforto, a aceitabilidade, Mas a prótese pode ser única, é isso que eu queria que você ela explicasse. pode Única ser, por dente? Como é ela isso? pode ser por dente. Por exemplo, você perdeu um dente, você pode fazer um implante para colocar um dente. Agora, se você é um paciente que a gente chama de adentro total, ou seja, você perdeu todos os dentes, você pode ou fazer uma prótese fixa ancorada em implantes, né, parafusada nesses implantes, presa, onde o paciente não vai conseguir tirar. Só que aí o paciente Tem que idoso ter uma tem que ter uma destreza destreza manual manual. para limpar, porque é mais difícil essa higienização. É mais difícil do que limpar um dente normal. É mais difícil. Então ele Você tem que ser reeducado. Entendi. Ou se o paciente está perdendo essa destreza manual, você pode modificar essa prótese e fazer uma prótese tipo essa que a gente fez nessa Isso. senhora de 100 anos, overdentro, para que ele possa tirar a prótese, limpar a prótese Perfeito. e ficar mais fácil para ele limpar as áreas em torno do implante. Porque todas as doenças que acontecem em torno do dente podem acontecer em torno dos implantes, porque estão relacionadas ao biofilme, a placa bacteriana. Então, isso precisa haver uma remoção mecânica disso aí, não tem jeito. Entendi. Entendeu? E a remoção precisa ser mecânica. E aí, doutor? Estamos aqui chegando às finalizações de mais um episódio da nossa primeira temporada. E gostaria que doutor Cláudio, doutor Paulo e doutor Emerson fizessem as suas considerações aí finais, trazendo aí uma palavra dentro da sua área, unido com a inovação e tecnologia, que foi o tema desse nosso episódio, e uma característica muito comprometida da clínica, que é a tecnologia e a inovação sempre.
É uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês. Isso é algo que vem desde embrionário na clínica, né? Investir, 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 investir. Sempre naquela ideia de você dar o melhor atendimento, o melhor tratamento possível ao paciente. Então, a tecnologia, ela veio para poder agregar, para melhorar a qualidade, a precisão, melhorar no planejamento, melhorar na integração. Então, hoje você tem scanners, você tem fresadoras, você tem impressoras, você tem tomógrafos, você tem. Hoje nós estamos no nosso terceiro aparelho panorâmico, né? Os dois últimos foram já tomógrafos. E dentro dessa ideia da qualidade, de melhorar a qualidade, investimos nesse último tomógrafo, que dá menos artefatos. Então, para esse diagnóstico de osteogração de Mais implantes, você preciso. consegue ter uma precisão maior, você ver melhor. Né? Aí você alia também, que nós nos falamos muito da microscopia para tratamentos endodônticos. Recentemente tivemos casos de paciente que foi tratado e o canal está bem tratado e com a lesão grande e com dor e não identifica o que era. Com a microscopia você conseguiu ver um pequeno canal que estava dando, que não foi tratado, estava na posição que não era normal e conseguiu se enxergar e tratar e o paciente hoje está com conforto. Então ele poderia vir a perder esse dente se não tivesse esse artifício de você conseguir visualizar com a magnificação do microscópio. Então, eu acho essa é a linha da Vilas Dental, sempre estar investindo em, em tecnologia para tentar dar o melhor atendimento possível ao nosso paciente. Perfeito. Aliado, a tecnologia traz uma coisa muito importante também, que é a sustentabilidade, né? Perfeito. A sustentabilidade, a gente mudou. Eu vim falando lá atrás, nossos aparelhos panorâmicos eram analógicos, a gente tinha que revelar, a gente tinha que descartar esse líquido que era usado, né? Hoje é tudo digital, então você diminui a dose, né, de radiação para poder irradiar e também o scanner, você diminui resíduo de material de moldagem, diminui gesso, né? Então a clínica ela tem esse compromisso também, Perfeito. tá? Muito bom. Mais um pilar da clínica, né? Exatamente. Sustentabilidade. E a gente, assim, a gente já está vendo nossos softwares hoje, a gente encaminha, através com assinatura digital, a gente pode encaminhar o plano de tratamento, a receita, o atestado, tudo por e-mail. Então, cada dia mais a gente vai imprimir menos, vai ser menos papel, cada vez mais. Então, essa é uma premissa que a gente não. Fotografia digital também, não é toda foto que a gente vai imprimir. Então, não precisa, né? Então, modelos. Então, a gente também só vai ter o físico na mão se precisar. E é tudo material aditivo. Com as impressões 3D hoje, você só faz adicionar. Você não corta, você não gera resíduo. A diferença é essa. Esse DNA, né, que os meninos falaram, e Paulo lembrou bem essa questão da sustentabilidade, né? Então você diminui a necessidade de impressão de filme. Hoje, para a nossa rotina clínica, dos nossos profissionais, a gente não Isso. imprime nada. Isso. Só é impresso material na clínica, ou por solicitação do paciente, ou de algum solicitante, algum colega de fora, que solicite que seja impresso. Mas só é feita a impressão mediante solicitação. Porque quanto menos impacto a gente gerar no nosso planeta, vai Isso. ser melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as Isso. nossas famílias, né? A gente tem que pensar que a gente tem que cuidar o melhor possível da nossa casa. Então, essa questão da tecnologia, só para a gente poder arrematar, isso, como o Claudio falou, está em nosso DNA, porque ela tem que agregar conforto, qualidade, precisão e velocidade. Se não agrega isso, não traz benefício para o paciente, não traz benefício para o profissional, para o comportamento clínico daquela reabilitação, não interessa. Então, a filosofia da Vilas Dental é ter sempre um tratamento de excelência com todos que nos procuram, né? Com todos que quiserem vivenciar essa experiência Vilas Dental. Lembrando que a experiência da filosofia Vilas Dental, ela é excelência na humanização, na tecnologia, na estrutura física e na sempre inovação e competência desses doutores aqui, sócios, fundadores e sempre evoluindo.
Então, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. E aí, doutor, da Vilas Dental Clinic, venha viver esta experiência. Nos siga nas redes sociais.